Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje tem festa pra comemorar. Hoje é dia de brincar. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. É nesse clima de festa com a Bruna Carla que você que tá em casa aí em festa, porque o seu pastor, a sua pastora, fez aniversário ontem, hoje, tá fazendo hoje. Você vai escrever pra gente, 968038319, WhatsApp. Você manda o nome do seu pastor, da sua pastora, nome da igreja, ao final aqui a gente vai orar e mencionar. Que você tá rindo? Aí, pastor, eu vou te dizer, ele agora tá... Tô feliz com o aniversário dos pastores. Não foi tô... ontem, hoje. Além dessa felicidade, tem alguma coisa mais, você não tá rindo aí à toa. Ai. Muito bem, e a turma pode participar pelo nosso WhatsApp, não é isso, Marcelinha? Vamos lá, 96803-8319, a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Manda aqui pro nosso WhatsApp as suas opiniões sobre o programa de hoje aqui, manda pra gente rapidinho também, sempre por escrito, aniversário de pastor e pastora, manda logo de ontem ou de hoje, você tá aqui no debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. É, minha gente, olha o que o ouvinte nos conta. JR, a minha mente, ela vive em guerra. Vivi uma vida de prostituição, mas tudo mudou quando eu me converti. Só que a minha mente insiste em visitar o passado. Não posso ver um homem com o perfil que me agrada, que começo a ter pensamentos pecaminosos e lascivos. E para piorar, por causa do trabalho, passo tempo demais longe do meu marido. Ei, gente. É normal ter maus pensamentos? Pergunta a nossa ouvinte. É possível controlar o que passa na nossa cabeça? O que devo fazer para ser mais pura? De que forma posso proteger a minha mente de ataques? Isso seria espiritual ou psicológico? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte. Você está acompanhando a gente aqui, participando também pelo nosso WhatsApp. Vai ser muito bom ter o seu depoimento, a sua contribuição e a sua fala sobre o assunto de hoje. Começamos, como sempre, ouvindo a nossa menina da mesa. Hoje, a Exane Alves, que é psicóloga e é Master Coach, vai ajudar a gente a entender essa história. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Muito bom estar aqui mais uma vez. Bom dia, debatedores. E é interessante, né? Porque ela fala de algo que foi da vida dela antes de Cristo e hoje acompanha ela após a decisão de uma nova vida. Mas, JR, eu tenho aprendido e tudo pode ser mudado. A nossa mente, ela pode ser renovada, não só, é claro, mas principalmente pelo poder que Deus pode atuar sobre ela, mas pelo nosso poder de decisão. Então, eu acredito que ela pode, sim, renovar essa mente, transformar esses pensamentos e, consequentemente, ter uma vida muito melhor do que ela tem tido até aqui. Pastor Márcio Rabelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Qual a sua opinião sobre esse assunto, meu querido? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a você que está ligado na 93 FM, que Deus abençoe a sua vida. Bem, a minha posição está no texto de Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados na renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é o seguinte, quando nós aceitamos a Cristo,
nós passamos por um processo de mudança. E esse processo de mudança começa na nossa mente e com aquilo que nós vamos ocupar a nossa mente. Nós temos que ocupar a nossa mente com coisas novas. Quando me passaram o tema, o que eu comecei a pensar é qual é o tempo desta pessoa orando? Qual é o tempo desta pessoa lendo a Bíblia? Qual é o tempo desta pessoa se dedicando a Deus? Ou seja, a tentação ela vai vir constantemente, ela não ficará livre da tentação. Agora, a tentação, ela não tem poder de ser colocada em ação se eu não der lugar. E por isso a Bíblia diz, não des lugar ao diabo. Fazendo isto, trabalhando a mente, se dedicando a Deus, repreendei o diabo e o sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos garante a vitória. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Uma ouvinte nossa, ela diz assim, misericórdia. Essa irmã precisa de uma libertação e se livrar desses pensamentos horrendos. O passado não faz parte do seu viver, é o que declara uma de nossas ouvintes. O senhor concorda, pastor? Misericórdia é a palavra, graça e paz. Um abraço ao meu amado JR, os queridos debatedores aqui. Antes de prosseguir, um abraço grande hoje a todo mundo da Igreja Batista Betesda, lá em Engenheiro Pedreira. Que povo abençoado, estivemos juntos. E também um abraço grande à União Feminina da Assembleia de Deus na Itaoca, pessoal da Irmã Esté, um congresso também maravilhoso. O tema que nós falamos hoje, ele é pertinente a todos nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 da segunda carta, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E o pastor Márcio já colocou muito bem que esse processo de se tornar uma nova criatura, ele envolve uma mudança de mente, um período, um processo de libertação. Então, não é normal, é verdade, mas é comum que as pessoas que já sofreram, foram aprisionadas, foram dominadas por um determinado pecado, por uma determinada mania, um vício, isso os perturbe durante um tempo. Não será por muito tempo, mas é comum que isso os perturbe. O que é preciso então é se libertar pela mudança de mente. Eu sempre falo sobre isso, é renovar a mente, é o que Paulo disse, é mudar aquilo que ocupa a nossa mente para que a gente possa ser dia a dia lavados e transformados pelo poderoso processo de restauração, de regeneração da palavra de Deus. O meu conselho, não se desespere, o que você passa hoje, muita gente já passou ou está passando também, mas em Cristo nós seremos plenamente lavados e libertos de toda e qualquer lembrança ruim do passado. Opinião também que nós vamos ouvir agora do pastor e professor Josiel Carlos. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Tendo ouvido os colegas aqui junto à mesa hoje, que pensa o senhor? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, nesse debate, parabenizar os debatedores, também o senhor que está fazendo a apresentação, mandar um grande abraço para todo o estado do Rio de Janeiro, que nesse momento está nos ouvindo, especificamente São João Meriti. Mandar um abraço para minha mãe, Isolete, toda a minha família. Eu entendo que hoje a gente precisa de uma coisa chamada alinhamento de pensamento. Hoje a sociedade brasileira, o mundo em si, está com o pensamento totalmente desviado no que tange os ensinamentos de Jesus e os efeitos do Evangelho na vida do ser humano. A princípio, a gente tem como base o texto de Gênesis capítulo 1, que diz que a terra tinha 3 problemas: sem forma, vazia e cheia de trevas. Mas havia um espírito que se movia, esse espírito mudou o cenário. Quando a gente lê o texto de Lucas capítulo 1, a gente vê que no nascimento de Jesus, quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Enquanto a gente não entender que quem gera a nova criatura é o Espírito Santo em nós, a gente vai ficar lutando uma luta que a gente, humanamente falando, não temos como vencer. Com a força humana, ninguém vai ser a força do pecado nem do sistema. Mas quando eu entendo que é o Espírito de Deus que gera Jesus em mim, eu só repito Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo a coisa se torna natural, original, essencial. Natural por causa da natureza, original por causa da origem e essencial porque tem essência. Maravilha, boa palavra. São 11h14, a participação dos nossos ouvintes continua, muita gente contando aqui as suas histórias. Eu quero agradecer aqui a outro ouvinte aqui dizendo, por exemplo, ela diz: JR, que Deus nos ajude a alinharmos a nossa mente
exatamente essa fala. Outro ouvinte, JR, meu marido vive um problema parecido com esse, só que no caso dela aqui, a dificuldade que ela fala que ele tem é que ele, a despeito de ser missionário, ouvinte, apesar dele ser missionário, ele xinga, ele fuma e agride a mulher. Mas como é que pode um negócio desse? Opa, calma aí tem problema. Vamos lá. Missionário, como assim missionário? Eu vou dar as 3 qualificações. Tem qualificação para ser obreiro agora aqui, no caso aqui. Esse obreiro aqui, ele xinga. Obreiro de onde? Não, tô falando, eu vou dizer aqui, ó, ela falou que ele é obreiro. Entendeu? Tô sendo irônico. Ok. Tá certo? Então ele xinga. Ele fuma e ele agride. Não, JR. Não. Tá tudo errado aí. A Bíblia, ela é muito clara quando vai nos dizer que Jesus chamou a todos, indistintamente. E ele chama a qualquer pessoa que tenha problemas. Agora, Jesus jamais envia alguém com esse monte de problemas. O texto de João, Jesus disse, 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Há uma diferença muito grande entre vir para Jesus com determinadas dificuldades, determinados erros, pecados, males, vícios, e há um processo de discipulado até que você seja treinado para ser enviado. O grande mal aí, e é possível que esteja acontecendo com o marido dessa nossa ouvinte, é ser enviado antes de ser discipulado, antes de ser treinado, antes de ser... O cara teve uma queda, processo de libertação. O cara pode ter tido uma queda? Não, pela narrativa dela, não. Não, ela disse que não tem queda, não. Ela disse que é um comportamento. E eu vou te dizer mais ainda, JR. Ela conhece eu conheço alguns, e é possível que os pastores aqui conheçam outros. E, na verdade, nós estamos admitindo gente que não passou por um processo de transformação, de conversão, de discipulado, de mudança, assumirem os altares para reproduzirem uma palavra que não fala com eles, que não toca eles. Eu não vou deixar vocês mudarem o tema. Sim. Entendeu? Que eu já vi que o pastor Márcio ficou animadinho para falar sobre esse assunto. Nós vamos retomar aquele tema. Não, mas porque o negócio é grave, colega. Mas antes de avançar, eu vou pedir que o pastor Márcio dê uma palavra sobre o assunto, porque é o seguinte, pastor Márcio, ela chama o esposo de insano. Ela disse, ele é um insano. E ela faz uma pergunta importantíssima. Deve ela comunicar isso ao pastor? Você quer que eu fale mesmo? Eu quero que o senhor diga para responder a essa nossa ouvinte. Com carinho, doçura. Minha querida e amada. Minha querida e amada ouvinte, irmã em Cristo Jesus. Eu quero dizer à senhora que, na minha concepção, o excelentíssimo senhor, seu digníssimo esposo, não deveria ser missionário e nem chamado de tal para não denegrir a imagem. Até porque não é nem um pouco atitude cristã. E a senhora, como é alguém que ama o reino acima de tudo e a Deus acima de tudo, e o reino de Deus está sendo vilipendiado pela atitude do seu digníssimo, a senhora deve sim conversar com a liderança que talvez não saiba, e a senhora está sendo conivente com esse excelentíssimo senhor. Por hipótese, aí já entro eu aqui, na hipótese de ela falar isso com a liderança chama o pastor e diz, olha, sua mulher esteve aqui e diz que você faz isso. Vamos pensar nas hipóteses aqui de resultado disso? Tem que avaliar o todo. Se ela chega lá e fala isso, se a pessoa que vai ouvir não é uma pessoa ponderada, não é uma pessoa sábia, não é uma pessoa que vai tratar esse assunto da ponta para o meio, já aquela pessoa que já chega aí, dá um chute, já chega, põe o pé no peito do outro. Você é um sem vergonha, tua mulher contou que você faz isso aqui, como é que fica isso depois? Bom, primeiro eu acho que ela tem que avisar a ele que vai fazer tal coisa. Tá? Para começar. Segundo é o seguinte, se ela diz que ele agride, provavelmente ela está sendo agredida. Tá? Então eu acho que tá tudo errado. E outra coisa, tem coisa que a gente tem que assumir, para aprender a assumir as consequências. Eu tô apresentando aqui as hipóteses. Não, tudo bem, eu tô retornando as suas hipóteses na minha concepção. O senhor tá muito animado. Vamos ver os outros dois agora. Agora vai. A verdade é que a complexidade do tema ela existe, porém nós entendemos pela luz dos ensinamentos de Jesus
que essas particularidades, as pessoas e as partes envolvidas têm que estar aptas para resolver em si. Porque o mais importante não é o cisco que está no olho do marido, mas talvez a trave que esteja no olho dela. Então, essa que é a grande questão. Será que esse casal tem maturidade para sentar e resolver isso antes de levar isso a terceiros? Que roupa suja se lava onde? Em casa. Então, hoje, a gente vê muito isso, a terceirização das responsabilidades. Surge um problema comigo e eu vou levar para o outro. Não, eu tenho que ter aptidão, capacidade, habilidade em Cristo Jesus, porque ele veio para isso, projetar nossa mente ao nível de resoluções e não de arranjar problema, porque as capacidades humanas são o seguinte, você tem duas, ou de gerar problema ou de gerar solução. E quando a capacidade de gerar problema é maior do que a de gerar solução, a gente vai ser engolido. Vou dizer pro e senhor. Às vezes as pessoas são engolidas pelos próprios problemas que ela mesma criou e ainda quer levar para terceiro para aumentar ainda mais a problemática. Vou dizer pro senhor, os dois meninos discordam do senhor. Eu tô olhando só pro senhor. Tá certo? Eu não tô olhando para eles, mas eu sinto aqui, tem um vento sul aqui. Mas vamos ouvir a nossa menina da mesa para saber a opinião dela antes. Então, eu acredito que existem dois problemas diferentes. Um é o problema dessa família, um problema do casal, ok. E o outro é o problema do lugar que esse homem ocupa no reino hoje. Da bandeira que ele levanta em nome de Cristo, levando uma vida que não justifica Cristo. Então, ela precisa, sim, se posicionar como uma esposa agredida e buscar o socorro para isso, mas ela também precisa desvelar a forma como esse homem vem falando em nome de Cristo, porque isso é muito sério. E ele vai por onde for, se é um missionário, entrando por lugares onde as pessoas não conhecem esse Cristo. Ele está pregando, provavelmente, através de um comportamento totalmente fora da conduta, da palavra, um Cristo que não faz sentido. Então, acredito que são dois posicionamentos diferentes. Ela precisa buscar o socorro como esposa. Caso ela vá buscar o apoio pastoral, é mais para resolver a questão do relacionamento conjugal do que para resolver a questão ministerial, embora as duas coisas estejam misturadas. Eu acredito que depende da conduta desse pastor que vai recebê-la, né? Porque se esse homem é vinculado à igreja que eles congregam como casal, provavelmente ele é missionário, né? Ele é missionário. Eu acho que a coisa vem de cima para baixo, né? Um missionário que já está fazendo algo errado e que já tem uma conduta errada como esposo, porque ele é missionário e ele é esposo. Mas eu acho que o que ele leva como um homem de Deus chega muito antes até do que ele tem levado como esposo. Porque quando ele é um mau esposo, ele é um mau esposo para ela. Quando ele é um mau missionário, ele é um mau missionário para o reino. Tudo bem. Aí é que tá, Jota. Sim. E aí eu tenho que entrar aqui. Quem é que conferiu esse homem essa titularidade de missionário? Quem é que, entre aspas, consagrou esse homem? Né? Quem é que disse assim, você é missionário? É essa que é a questão toda. Então, nesse particular que eu estou trazendo aqui, essa reflexão, não é uma questão que é porque ele é missionário que está dando problema. Não, é porque um homem que alguém chamou e disse, você é missionário, deu carteira para ele e disse que ele agora é missionário e o homem não tinha preparo nenhum. Mas acontece que às vezes tem gente que é bem camaleão, é bem, sabe camuflar bem. Porque tem muita gente que na igreja é santo e em casa é profano. E a gente precisa entender isso daí, né? Sempre que essas coisas acontecem, você analisa. Às vezes você analisa. Esse dia uma pessoa me perguntou um negócio, eu falei uma análise sobre uma pessoa. Ele falou, mas tem isso, isso, isso. Eu falei, bom, desse aspecto eu não conhecia. Então tem coisas que às vezes você não conhece. Você vai, você confia, você consagra, você dá à pessoa uma liderança. Agora, quem tem que zelar pela liderança é a pessoa que você consagrou. Agora, se ele não sabe qual é a culpa do líder, se ele não tem conhecimento, a partir do momento que ela também, eu continuo com a minha opinião, a partir do momento que ela é conivente com isso, ela está prejudicando a ela e ela está prejudicando o reino de Deus. Exatamente, queridos, que eu estou dizendo. Agora Ela é o seguinte, sabia. o pastor Ela não tem sabia que ele era condição assim. de saber o que passa dentro de casa, Sim, não. exatamente. Vocês Mas são quem pastores, convive vocês com sabem. ele sabia. Quem convive sabe. É isso que Agora, eu tô dizendo. fechou a Sim. porta lá dentro, às vezes acontece coisa dentro de casa que a pessoa não tem ideia do que está acontecendo. O pastor não sabe o que está acontecendo, só se for. O JR, é isso que eu estou dizendo exatamente. É No isso. momento que ele foi consagrado,
ela mesmo tinha que chegar e dizer, olha só, pastor, existe uma particularidade nessa linha e nessa linha. Tinha que ter sido ouvida, né? Exatamente. A mulher tem que ser ouvida. Mas a didática de Jesus, se não tiver esposa, tem que ser a mãe. A didática a mãe de conhece Jesus, bem. a didática de Jesus é uma didática preventiva. Ele não deixa acontecer para prevenir, ele previne para não deixar acontecer. Pastor Carlos Pedro. Eu quero colocar aqui primeiro que eu discordo com da posição de que ela deva tratar isso internamente, porque isso não é um problema interno, isso é um problema de desvio de caráter. E essa é uma questão que afeta não apenas dentro de casa. Ela escolheu essa pessoa para casar e provavelmente ela já conhecia o caráter dele. Agora, quando esse caráter afeta a comunidade, isso deixou de ser um problema interno. Então isso, isso não é um problema que acontece só em casa, porque quem é mentiroso, quem é violento, quem é desbocado, insano. Quem é insano, como ela colocou, não é insano só dentro de casa. Então isso é um problema comportamental. Nós temos vivido um problema na Igreja de Cristo, que é a falta de discipulado das pessoas que se convertem. E nós temos achado muito engraçadinho pegar pessoas recém-convertidas e transformá-las em pregadores, missionários, professores, ensinadores, talvez, ou porque a pessoa tem um pouquinho de dinheiro, ou porque tem um pouquinho de conhecimento, ou porque é famosinha, ou porque é isso, ou porque é bonitinha, e nós estamos quebrando princípios da palavra do Senhor e colocando gente que não tem condição de estar no altar. São duas coisas completamente diferentes. Jesus aceita qualquer pessoa. Agora, as pessoas precisam ser tratadas. Pedro era alguém que tinha um potencial enorme, mas Jesus disse para ele assim: Pedro, quando você se converter, você vai poder abençoar a outros. Enquanto você não se converter, mantenha-se sentado nesse banco e vamos aprender, vamos ser transformados, libertos, vamos ser modificados pela palavra para depois você ensinar. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele é muito claro a Timóteo quando diz assim: tenha muito cuidado, tenha muito critério para impor as mãos sobre as pessoas. Então, se você... E eu me recuso, JR, como membro, como ovelha, a ouvir uma pessoa que vai despejar, vomitar maldição sobre a minha vida a partir do altar. Se eu não conheço a vida de uma pessoa, eu até posso admitir ouvir alguém. Mas se eu conheço alguém que é desbocado, que é um insano, que é um profano, e vai subir ao altar para ministrar a bênção de Deus sobre a minha vida, eu tenho o direito de recusar que essa pessoa ministre sobre mim. Bom, o assunto é a mulher, né? A outra lá, né, da mente. Não, vou ficar nessa aqui. O assunto é essa esposa, que ela, enquanto esposa, identifica essa dificuldade no esposo dela, e é uma pessoa com quem ela convive, ela tá junto, ele é um líder na igreja, e ela perguntou só se deve falar pro pastor ou não. Deve. Vocês disseram que sim. Já entendi também que se há uma agressão física, ela deve procurar uma autoridade policial. É isso? Delegacia da Mulher. É isso? Lei Maria da Penha. Muito bem. Então, só pontuando para ver se nós estamos todos aqui juntinhos. Verdade. Ok. Se ela vai procurar. E aí, vocês orientaram aqui que se ela for conversar com o líder dela, pastor da igreja, deve avisar o marido que vai falar com o pastor. Eu não sei se há consenso nisso, porque em alguns casos o pastor sábio, ele vai trazer o cara para perto, ele vai identificar isso, checar as informações, que tudo tem outro lado, checar as informações, vai submeter o homem a um tratamento e não expor a mulher. Sim. Porque se ele expõe a mulher mais do que ela já está exposta, ela poderá ter uma exposição muito maior do relacionamento dela com ele. Ela tem que voltar para casa. Ela volta para casa. A não sei que ela vá para casa da mãe dela, vou dar um chute nele, acabou. Aí é outra história. E tem irmão forte, tem pessoa, e tem gente doida. Tem gente, se ela diz que ele é um insano, se ela é minha irmã, tá com uma pessoa insana, eu vou proteger minha irmã primeiro. Eu não vou dizer para ela, se faz isso assim assado, eu fico em casa. Eu vou pegar ela, levar ela pra minha casa, protegê-la para depois discutir o assunto com o cara. Porque é uma pessoa que tá acompanhando a gente. E ela tá ouvindo a gente. E é muito importante a gente ter essa ideia de que a gente às vezes não sabe o grau de insanidade que tem uma pessoa que a mulher diz que ele é insano. Se a mulher diz que ele é insano,
é porque ele não deve ser um insaninho, não. Ele deve ser um cara bem insano. Então a gente deve protegê-la de todos os lados antes que ela tome uma decisão impensada, movida por uma paixão, mas ela deve procurar, passando ponto a ponto para encerrar, hein? Ponto a ponto. Procura a liderança. Conversa com o seu líder. Busca a liderança sábia, orando a Deus para que a liderança trate o assunto e não exponha mais. Pensando no quê? Na recuperação do indivíduo e na manutenção do casamento. É isso, irmãos? É isso. Vamos lá. Todo mundo quer falar, eu sei que todo mundo quer falar. Na verdade, eu só vou pedir para vocês o seguinte, serem objetivos, porque o assunto não é esse. Tá. Eu tenho que retornar aquele assunto para responder esse ouvinte aqui. Vai lá, pastor. Na verdade, como eu que disse que tinha que falar com ele primeiro, porque eu acho que é uma questão até bíblica de você falar. Dependendo da situação, então você não fala. Aí eu caio no outro problema, que é o problema da liderança, que foi também dito aqui. Então ela tem que analisar a liderança que ela tem e a situação que ela está vivendo. A gente fala aqui a grosso modo, porque a gente não está dentro da situação e nem dentro do problema. Agora, concordo que se procurar uma liderança equilibrada para tomar decisões equilibradas e tentar salvar a situação dela, porque eu acho que primeiro quem precisa ser salvo nessa situação é ela, para resolver o problema dela e também para resolver um problema do reino de Deus. Porque isso é uma afronta a qualquer princípio de liderança. O pastor Carlos Pedro falou aqui, é uma realidade. Nós vivemos hoje um problema muito sério. Esses dias eu estava numa reunião no mestrado e conversando com um pastor, ele me disse que foi apresentado a ele é um líder, uma pessoa para ser pastor, com 3 anos de convertido. É um absurdo. Então, hoje em dia, se cria esses absurdos porque quer facilitar a vida de todo mundo, o famoso jeitinho brasileiro. Nós temos 2 problemas aí muito distintos, sérios, e que precisam ser analisados de maneira séria. O primeiro é o problema conjugal. Ela convive com um insano. Eu, sinceramente, eu não teria casado com uma pessoa insana, mas cada um faz a sua escolha. Então, esse problema é um problema mais difícil, mas é um problema pessoal. Se ela fez essa escolha, se ela gosta, por que fez, é uma questão. Eu aconselho o tratamento. Eu aconselho buscar tratamento. Se é uma pessoa violenta, eu aconselho buscar justiça, buscar os meios legais. E aí, eu diria até que por força do matrimônio, ela se torna quase que movida a suportar um pouquinho isso. Agora, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a comunidade local, ela não é obrigada a conviver com uma pessoa que tem insanidade. Nós não podemos admitir que na comunidade, na igreja local, nós tenhamos gente que não pode, não tem condição moral, não tem caráter para ministrar aos outros. Então, isso é claro nas cartas paulinas e nós devemos evitar. Primeiro problema é tirar do altar, tirar da posição de ensinador, de pregador, uma pessoa que não tem condição de fazê-lo. E o segundo problema é tratar a situação conjugal. Eu acredito que ela precisa passar por vários pontos. Primeira coisa, ela precisa consultar a Deus. Há quanto tempo será que essa situação já se mantém? Ela precisa consultar a Deus e saber, como esposa, qual o papel dela dentro dessa situação. Existe um outro ponto que ela está sendo agredida. Ela precisa buscar recurso de segurança pública. Existe um outro ponto que ela precisa buscar um apoio psicológico, porque o que a mantém há tantos anos, talvez, dentro de um relacionamento onde ela é abusada, e ela diz que é um homem insano, como o pastor bem disse. Ok, uma vez que ela possa ter entrado num casamento sem se dar conta disso, parece que em algum momento isso ficou claro. E se a gente está falando de insanidade, a gente está falando de riscos muito sérios para a vida dela, para a vida de filhos que talvez tenham e para a vida de pessoas que estão seguindo esse homem. E aí também, claro, um ponto importante, sim, é o pastoreio ter a clareza de quem é esse homem que eles estão enviando. Então, eu acredito que ela precisa analisar de uma maneira complexa isso, mas de uma maneira objetiva também, porque à medida que o tempo vai passando, o negócio fica sério. E a gente não sabe aonde que isso pode parar. Muito bem. Tendo ouvido os oradores. Pois não, professor? Exatamente. E a gente vê que são momentos de consequência. Uma coisa está gerando a outra. Eu aconselho, a minha palavra de orientação é que ela não vá sozinha ao pastor comunicar isso, que ela vá acompanhada do esposo dela. Vamos nós dois, diante lá do pastor, que é o responsável pela igreja onde eles congregam,
para expor o problema de maneira espiritual, sensata, tranquila, conduzir na busca de uma solução. Porque se ela for sozinha, vai soar para o marido dela que ela foi entregá-la para o pastor. E aí o problema, ao invés de resolver, vai agravar mais. Eu até entendo. Vai os dois juntos. Eu até entendo o senhor. Agora eu vou interagir. Vou interagir com o senhor. Imagina bem a cena. Ele não sabe, ela diz para ele que eles vão. O senhor acha que ele vai? Bom, eu acredito que esse é o primeiro passo, até porque é questão de comum acordo. Pois é. Se ela for sozinha, eu entendo que agrava. O que eles fazem? Façam um ensaio em casa, né? Façam, olha, nós estamos passando um problema assim. Mas assim, ela vai dizer assim. o que para ele, pastor? Ela vai dizer para ele que eu vou dizer para você que nós dois lá conversar com o pastor, porque você é um insano. Não. Eu vou não dizer é para ele que a você é um insano. mulher sabe edifica sua casa, não é isso. Ela vai dizer o quê? A palavra, olha só, a palavra branda quebranta o furor. Se eu sento com brandura, com leveza, vamos conversar aqui maduramente nós dois. Olha só, existe uma problemática aqui que está gerando consequência na igreja, e eu entendo que nós dois juntos devemos nos conduzir ao nosso líder e comunicar essa situação para que ele nos oriente e a gente chegue num consenso, numa solução. Eu entendo que se ela for sozinha, a problemática vai aumentar. Vou dizer para o senhor agora que os três estão discordando da sua opinião. Os três. Um só fala. Os três estão discordando, um só fala. Carlos Pedro. Simples. Gente, essa pessoa... Eu quero tratar aqui do problema da igreja, que do problema conjugal é uma outra situação muito complexa. Mas eu quero tratar da igreja. Não, mas pera um pouquinho. Não tem como desassociar. A igreja é importante, mas o casamento aqui... Mas então, vamos lá. Não. O casamento, e a família vem primeiro do que a igreja. É isso que eu tô falando. Então vamos lá. Eu já disse que são dois problemas muito sérios. A questão conjugal pode ser que ela queira ficar nessa situação. Mas ela perguntou se fala com o pastor, não. Pode ser que ela queira se manter casada com uma pessoa que é violenta, com uma pessoa que é mentirosa, com uma pessoa bababá. Eu não sei quanto tempo ela tá casada com ele. É uma hipótese. Se ela quer romper com isso, procurar um aconselhamento, procurar alguém. Se ele é violento, procurar a delegacia agora, ainda antes do meio-dia. Porque a gente sabe que o ciclo de violência, ele só tende a aumentar. Isso é um ponto. Agora, com relação à igreja. Fala com o pastor ou não? Tem que falar. Sim, sozinha ou acompanhada? Sozinha. E se o pastor não tem a sabedoria... O pai dela, a mãe dela, o irmão dela, alguém da família, pai junto. Porque, JR, se uma pessoa tem esse tipo de comportamento, não é só ela que sabe disso, tem mais gente que sabe. Todo mundo sabe disso. O problema é que ninguém quer tomar uma atitude. No contraditório, pastor Josiel. JR, lembra daquele texto de Mateus 5, Mateus 6, que Jesus fala assim, ó, de 2 ou 3 testemunhas? É bom até que ela vá com o marido dela e mais alguém, o pastor. Sozinho nunca. É o conselho de Jesus, não é o meu. Quando tiver algum litígio, algum conflito, alguma guerra, vai entre 2 ou 3 testemunhas. E tomara que ela vai com o esposo dela e com mais alguém. Eu tô entendendo o senhor, e aí vou ter que abrir aqui, né? Vocês me tiraram do assunto, hein? Ainda não. O fato do seguinte, da dificuldade que seria dela dialogar com o marido na expectativa de que ele compreendesse que o assunto a ser tratado com o pastor é ele. JR, eu já acompanhei mulheres agredidas, e não foi uma mulher, que viviam dentro de um ambiente onde o marido fora era um homem sensacional, admirado, trabalhador, bom pai, e dentro de casa a chapa esquentava. Chegava no consultório roxa, da cabeça aos pés. E o que acontece é que esse homem nunca vai concordar que ele precisa de ajuda se ele é um insano. A gente está falando de um caso que é muito sério. Essa mulher precisa buscar um socorro urgente, porque esse homem pode, sim, partir para decisões e atitudes muito mais sérias. Então, normalmente, um homem que agride a esse ponto e que tem, como o pastor falou assim, tem um desvio de caráter muito sério. Ele dificilmente vai aceitar sentar, conversar com essa mulher e ir ao encontro de uma liderança que vai exortá-lo. Psicóloga, por gentileza, me responda uma coisa, o que é insano? Insano provavelmente é uma pessoa que não dá conta daquilo que faz. Sem mente. Não tem sanidade. Sim, exatamente. Não tem sanidade. Não tem mente. Não tem mentalidade. Não tem equilíbrio. Não tem mente para entender certas coisas.
tem gente que não dá para ir no cotidiano, no normal, no natural. Dependendo da situação, você tem que fazer diferente. Eu vou encerrar. Só para dizer uma coisa. Tem hora, meu querido, em um aconselhamento que não dá para ir o casal. Porque a situação pode agravar. E outra coisa, tem marido que é tão insano e tão pilantra, safado, vagabundo e ordinário, que na frente do pastor ele tem um comportamento maravilhoso. Chega em casa, fala, foi isso que você fez? Agora toma as consequências. Quero agradecer a participação dos nossos ilustres debatedores tratando esse assunto. Assunto difícil, gente. Eita. Assunto difícil. Isso aqui é o seguinte, você tem que avaliar se você tiver numa situação similar a essa, parecida com essa, tem que avaliar, pensar bem e veja, pastores, conselheiros, observem bem a importância de se tratar um assunto como esse com sabedoria. Tem pastor que conta tudo para a mulher. A sua mulher pode ser uma anja, e olha que está entre aspas aqui de propósito. Pode ser uma pessoa angelical, uma pessoa extraordinária, uma mulher santa, mas ela não é a pastora da igreja. Se for, que tratem juntos. É necessário que o conselheiro seja sábio para guardar as coisas e tratar os assuntos com sabedoria. Se a esposa participar do seu ministério, ou quando é o contrário, é pastora, se o marido faz parte desse ministério, que atendam juntos. Mas se não forem juntos, se não trabalharem juntos no mesmo ministério, é fundamental que haja segredo. Isso é um sigilo importante, é necessário, é fundamental que se mantenha o assunto em segredo, porque senão vira fofoca. E eu tô aqui, já li vários WhatsApps aqui de gente dizendo assim, pior quando o pastor é fofoqueiro, que aí o negócio fica pior do que antes. Por quê? Porque se o negócio já estava ruim, ficou pior, porque olha, quem conta um ponto, como é que é o nome? É o ditado antigo. Um conto aumenta um ponto. É um ditado antigo. Quando é ditado antigo, eu procuro ajuda do pastor Márcio. Obrigado. É um pastor mais jovem. Quero agradecer o carinho de todos. Estamos juntos no Debate 93. E aí eu volto aqui, minha gente, ao seguinte, há uma luta muito grande que essa nossa ouvinte conta e que outros ouvintes aqui contam, por exemplo, uma delas dizendo, gostaria que vocês respondessem como controlar os maus pensamentos. Qual caminho tomar, gente? O que eu faço? Eu quero uma ajuda, eu faço até uso de medicação para controlar os distúrbios de ansiedade, então gostaria de uma luz. Assim como a nossa ouvinte que nos escreveu, essa que agora manda aqui o WhatsApp, muitos dos nossos ouvintes vivem esse drama, essa luta, especialmente na área da sexualidade, que é uma questão difícil de se tratar, porque a pessoa não tem com quem falar. Vai dizer para quem, a mulher tá com pensamento ruim, olha, eu vejo um homem, não sei o que, ela vai falar com o esposo dela, meu amor, eu te amo, mas olha, ontem eu vi um homem, ele é uma situação que não é simples. Se houver intimidade, e tomara que haja, dá para construir um vínculo, mas o marido vai ter que ter maturidade para ouvir. Nem todo esposo tem essa maturidade. Ei, meu Deus, com quem nós vamos conversar? Vamos lá, pastor Carlos. O conselho de Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. E eu acho que isso é extremamente válido e consistente, porque ele diz assim, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom. E esse sistema é fato, é verdade. A mente precisa ser renovada, os pensamentos precisam ser renovados. Como é que eu faço? Não basta você tentar se livrar dos maus pensamentos. É preciso colocar coisa nova nessa mente. É preciso colocar novos pensamentos. É preciso encher a mente de coisa boa. Quando você começa a encher a mente de coisa boa, significa se esvaziar dos antigos locais, dos antigos ambientes, das coisas que te remetem àquele passado e começar a mudar isso, encher a mente de coisa boa. Quando você faz isso, naturalmente a palavra vai fazendo o processo de restauração, de lavagem da mente e transformando você. Não é fácil, mas é possível. Sabe o que acontece? O problema é que o negócio é ruim, mas é bom. O problema é que às vezes a gente quer se livrar de uma coisa que dá satisfação.
Então eu não tenho o mesmo esforço para me livrar porque aquilo me faz bem. É meio que uma hipocrisia, mas é uma realidade. E o que eu tenho que entender é o seguinte: pode ser bom para a carne, mas não é bom para o espírito. O apóstolo Paulo nos fala isso: o que faço, isso não quero. O que quero, isso não faço. É uma luta. A luta vai ser constante. Agora, o pastor Carlos falou sobre tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, amável, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fé, nisso pensai. Ou seja, substitua os seus pensamentos ruins, mesmo que eles te sejam prazerosos, por aquilo que edifica a sua vida espiritual. Encha-se do Espírito. Tenha intimidade com Deus, porque o problema que eu acho hoje é que as pessoas vão à igreja, mas não têm intimidade com Deus, vão ao culto, mas não têm intimidade com Deus, ou seja, e a palavra do Senhor diz: na tua lei medito de dia e de noite, ou seja, é uma constância, é um amadurecimento. A tentação vai vir sempre, gente, para todo mundo. Agora, o que acontece é como eu trato com ela. Exatamente. Eu queria também mandar um grande abraço para São João Meriti, a nascente pequena. Bom, dentro dessa temática aqui, mais um apontamento que nós gostaríamos de fazer está diretamente ligado ao seguinte: nas naturezas humanas, espírito, alma e corpo, qual dos três eu alimento mais? Essa é a grande pergunta. Aquele que eu alimento é exatamente esse que será o mais forte e esse que vai me subjugar. Então hoje ela tem que fazer um retrospecto das três dimensões dela, qual ela está alimentando mais. Esse é o primeiro ponto. A outra observação, o que Jesus disse em João capítulo 3, necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Será que é trocar de lugar, igual está acontecendo hoje? As pessoas estão confundindo conversão com mudança de lugar, quando Isaías 55 está dizendo que conversão é mudança de pensamento e caminho. Tem muita gente mudando de lugar, mas não está mudando de pensamento nem de caminho. Também não vai conseguir. E a outra coisa que eu quero dizer também, essa luta não dá para vencer sozinho. Essa luta só se vence quando eu entendo que quem gera o que me dá essa condição de vencer isso é o Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. E quem gera Jesus em nós é o Espírito Santo. Enquanto em nós não for gerado Jesus, nós humanamente não temos força suficiente para suplantar e vencer isso aí. E o último ponto, a mente tem 3 poderes: captar a imagem, armazenar a imagem e reproduzir essa imagem. Talvez o que ela está se alimentando, a mente dela está captando, ela está armazenando e durante o dia ela vai reproduzindo. JR, conversão é mudança de mente, certo? Mas a nossa mente, ela não muda com um dispositivo que a gente aperta e, puf, santificou tudo. Não. A gente precisa condicionar essa mente. É claro, eu não estou falando do processo sobrenatural que acontece, mas existe um processo que é natural e depende de nós. O nosso cérebro, ele vai passando uma vida inteira agindo da mesma maneira. Provavelmente essa mulher viveu toda a vida dela dentro de uma condição sexual, dentro de um padrão de vida que se estabeleceu até que ela se converteu. E agora um novo padrão precisa se estabelecer. E ela precisa ensinar o cérebro dela um novo padrão. Porque ele vai ter a tendência a repetir os desejos, a repetir os comportamentos, e ela precisa agora se posicionar e modificar isso. E como é que ela vai modificar isso? Mudando comportamento, mudando o pensamento dela. Só que esse pensamento só vai ser modificado com um comportamento modificado. O cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. E eu preciso decidir o que eu quero contar para ele agora. E eu preciso muitas vezes contar para ele algo que não é reconhecido, algo que não fez parte de toda uma trajetória de vida, porque ele aprendeu durante toda uma trajetória que se ele sentir o desejo, ele pode manifestar esse desejo de viver como fosse melhor. E agora que Cristo chegou, a história muda. Só que ela precisa trazer isso para ele e, consequentemente, mudar os seus comportamentos. A coisa não vai acontecer no automático, mas a coisa acontece de forma de aprendizagem. E ela precisa ser responsável por isso. Me parece, queridos debatedores, que a nossa ouvinte, ela tem consciência de que precisa mudar. E já é uma parte importante, só não resolve. Sim. Se ficar nesse ponto aí, que a pessoa, não, eu sei que eu preciso mudar, se não ficar só nisso aí,
Mudou nada. É igual aquela pessoa que tá dizendo eu tenho que mudar a minha alimentação e continua comendo a mesma coisa. Eu preciso mudar os meus hábitos e continua sedentário, sabe? Preciso tomar mais água, mas não toma água. Consciência de que precisa mudar é muito importante, é um passo fundamental. Mas se ficar só nisso, não tem jeito. Então vamos lá. Nós temos aqui as falas dos nossos queridos debatedores, passam por compromisso espiritual. Isso transforma a nossa vida. É o compromisso que tem com o Espírito Santo, não com a religião. Exatamente. Não é um compromisso com a igreja. Não. Exatamente. É um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? E vocês aqui sabem muito bem disso. A igreja está ali. A igreja está ali, está naquele lugar ali. A igreja, lá fixo, o prédio, o templo, ela está ali. As pessoas com quem eu convivo, elas estão lá. Elas não estão. Agora o Espírito Santo está onde você estiver. Exatamente. Então, se o compromisso for com o Espírito Santo de Deus, ainda que você esteja longe da igreja, longe das pessoas, seu comportamento vai ser o mesmo, que você tem compromisso com o Espírito Santo. Se tem compromisso com o Espírito Santo, tem compromisso com a palavra. E é a palavra que vai te alimentar, né? Tô ouvindo vocês. Palavra que vai dar o alimento, vai dar o norte, a mente muda, a nossa forma de agir muda, e a Bíblia traz várias palavras para definir conversão, arrependimento, mudança de mente, vai desde metamorfose, que muita gente não utiliza, mas é a palavra que Paulo utiliza lá em Romanos 12, no transformai-vos, ele está usando metamorfose. E vai utilizar a palavra metanóia em várias ocasiões para falar sobre conversão, para falar sobre arrependimento, ou seja, há uma mentalidade nova. Essa menina reconhece o que atinge, muito bom. Já, olha, isso aí já é uma ação do Espírito Santo. Já está te mostrando onde é que o bicho pega. Agora, a segunda parte, se o Espírito Santo te mostrou isso, você acha que é para deixar você sozinha nessa luta? Não é, e está com você. É preciso admitir que tem a luta, é preciso buscar, e neste caso, queridos irmãos, vocês acham importante ter alguém para acompanhar? Seja um discipulador, seja um mentor, pode ser até uma mulher, que às vezes nesse caso, se ela não falar com o esposo dela, é melhor não falar com nenhum outro homem. Não. Porque acho que se ela falar para outro homem, pode dar em outro homem alguma, entendeu? Tem gente que é encaminhado pelo inimigo. O cara já chega, sou eu sou meu tipo, entendeu? Quer dizer, tem que ser uma coisa muito sábia para evitar dramas. Agora, que ela deve procurar alguém, ajuda para poder acompanhar. É isso? A nossa alma humana, ela possui 3 atributos que são a consciência, as emoções e a vontade, o poder de decisão. O primeiro passo, você já colocou aqui, é a consciência do que está acontecendo. Quando você não tem a consciência, você não pode fazer nada. Ela precisa saber que tem uma coisa errada acontecendo. Já tem esse conhecimento. Isso é importantíssimo. E a segunda é quando ela tem o desejo de mudança. Ela também tem esse desejo de mudança. Maravilha, ela tem a vontade de mudar. Ela tem o desejo de mudar, ela quer. Ela sente que precisa de mudar. Maravilha. Terceiro, ela precisa começar a tomar decisões. Porque se você só sabe que precisa, se você quer, mas não faz nada, não adiantou nada. Então ela precisa tomar decisões. Que decisões são essas? Começar a mudar os hábitos, começar a mudar os posicionamentos, começar a tomar dar o primeiro passo para mudar isso. Então ela talvez precise de um terapeuta, de um aconselhador, de alguém, de um discipulador, para dar a ela o caminho, alguém que tenha mais experiência, alguém que já tenha vivido alguma coisa como isso, para ajudá-la nesse momento e até para ser alguém para que ela possa prestar contas. Isso é importantíssimo. É alguém para você prestar contas no dia a dia. Quero dizer para vocês que uma ouvinte nossa diz o seguinte para essa nossa ouvinte: eu luto contra esses maus pensamentos até hoje. Quando vem algum pensamento ruim, eu repreendo e procuro pensar em coisas boas, cantar louvores, pensar nas coisas do reino de Deus. Precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas e não deixar que esses maus pensamentos nos afetem. Precisamos orar a Deus e pedir ajuda para que haja renovação da nossa mente. O Senhor vai nos ajudar, porém precisamos fazer a nossa parte. E ela conta que
fui orientada que devemos contar a alguém de confiança, como nossos líderes ou pastores, o que ocorre em nossos pensamentos, assim, eles não criam forças para se desenvolverem, compartilham de nossas ouvintes. É importante também, JR, eu acredito muito na questão do discipulado, do acompanhamento, principalmente dentro de uma situação dessa, onde eu preciso vencer algo que tem me impedido de viver uma vida plena. Agora, é importante também ela avaliar para quem ela vai contar isso. Porque se ela busca alguém que não professa da mesma fé que ela, não acredita nessa mudança que ela vem buscando para ela, a coisa pode ficar pior ainda. Então ela precisa buscar alguém que esteja alinhado com esse pensamento. E até lá foge, né? Aí o negócio fica feio. É isso, gente. Com Sem quem vaza, falar né? é muito importante. E vai tomando decisões. Eu achei fantástico a fala de uma das nossas ouvintes aqui, né? Essa fala aqui que eu li aqui agora há pouco no WhatsApp, de gente que passou pela mesma luta, que foi caminhando, não é uma coisa de uma hora para outra, não é um puff, a coisa é um processo, é uma dinâmica, e nós damos graças a Deus porque cada um de nós conhece gente que já viveu muito longe de Deus, inclusive nessa área, e foi totalmente recuperado. Se alguém não conhece a história da pessoa, nem desconfia, nem de longe, que a pessoa já teve tanto envolvimento nessa área. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado aos nossos debatedores. Pastor Márcio Rabelo, obrigado. Um grande abraço, meu irmão. Prazer, JR, estar aqui mais uma vez. Um abraço para a Igreja Batista Renovo, que eu estive ontem lá com o pastor Gilson e a Cristiane. Deus abençoe. Um abraço para Lili. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. A Exane Alves, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, JR. Mais uma vez estar aqui é sempre bom. E eu quero encorajar essa irmã a lutar com todas as forças que ela tiver. Forças naturais, forças espirituais, mas que do fundo da alma dela ela possa acreditar que essa mudança vai depender dela. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Muito obrigado aqui ao pastor e professor José Carlos, deputado federal recém-eleito. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado a todos vocês pela honra de estarmos aqui juntos nesse grande debate que eu tenho a certeza absoluta que promoveu grandes pensamentos e fez com que as pessoas, a partir de hoje, tomassem decisões diferenciadas a partir do que ouviram aqui. Muito obrigado mesmo. Um abraço para todo o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, para a cidade querida de São Lumiriti, para minha mãe Zolete, e muito obrigado também de estar convosco aqui nesse momento. Que Deus nos abençoe poderosamente. Obrigado, pastor. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Que alegria, é um prazer sempre estar aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa amada que teve coragem de nos escrever, que o Espírito Santo a ilumine, a conduza nesse processo de transformação, não apenas a ela, mas a todos que passam por esses problemas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Marcela Bastos. Olha aí, ó. Olha, essa é a música da Marcela Bastos agora, olha aí, ó. Que é isso, minha gente? Ai, Bruninha. Marcela e Bruna Carla cantando na 93 a FM. Bruninha não merece, né, aquela Bruninha? padueza, você que fez não. Ei, não. Ela não, nem o E. A Bruninha não merece, Vamos lá, dar parabéns ontem, pastor Rafael de Oliveira, da comunidade Projeto Restaurar em Nova Iguaçu, e hoje o pastor Lenício Maciel, da Igreja Nova Vida em Manilha, pastor Alexandre Martins Tavares, da Casa da Bênção em Trindade, São Gonçalo, e o pastor Kerley Araújo, do Ministério Flor de Lis. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado, ouvinte amado, parabéns aos queridos pastores. Nós vamos orar juntos agora, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração. Assuntos pesados e difíceis que nós vamos orar, pedindo que Deus nos conduza e nos abençoe. Vamos orar também pela cura dos enfermos, o apoio à família, também o consolo aos corações enlutados, pelas eleições que se aproximam, segundo a graça do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento que passamos na tua presença. E nós queremos te apresentar nesta hora os nossos ouvintes, em especial o pastor Rafael Oliveira, o pastor Lenilson, o pastor Alexandre e o pastor Kerley, que o Senhor continue dando a eles graça e sabedoria. Aos nossos ouvintes, Senhor, que nos deram a oportunidade desse debate, que o Senhor possa trabalhar em suas mentes, trabalhar em seus relacionamentos e que a bênção, a cura, a libertação, o milagre seja manifesta em cada um daqueles que precisam. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. 93 FM. 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 93
Música
Você acabou de ouvir Debate 93.